Mais um vídeo, Edilene Oliveira, falando sobre o diabetes e o treinamento, né? O professor pediu que eu recebi alunos com diabetes para o meu treinamento. Então tá, vamos falar. Para a gente falar sobre diabetes, a gente precisa falar sobre o pâncreas. O pâncreas é onde a gente tem a secreção insulínica, né? A secreção da insulina, do hormônio insulina. Com isso, a gente tem a insulina no organismo. E para que serve a insulina? É um assunto interessante. A insulina é o que interage com o receptor de membrana. Ele fosforiliza o IRS, né? O IRS, que é uma via que ativa o AKT, que é a proteína quinase. Com isso, a gente tem o GLUT4, a translocação do GLUT4, que é o que capta a glicose do organismo, desculpa, a glicose. E o exercício com isso? Eu tenho exercício. O exercício, com o tempo, a gente aumenta mais o glucagon, a duração do exercício aumenta a captação de glicose e o indivíduo destreinado, ele tem menos insulina no organismo. Quando não é o cachorro, é os passarinhos. Certo. Em repouso, eu tenho uma porcentagem de 40% de concentração de insulina. Durante o treino, eu aumento isso um pouco mais para 70%. Por quê? Porque o exercício aumenta a sensibilidade sistêmica à insulina. A sensibilidade que a gente tem para a insulina, né? De captar, de fazer com que esse hormônio seja secretado pelo pâncreas. E a gente diminui indivíduos quando a gente treina, deleta. Certo, sabendo de tudo isso. E o diabetes, aonde que entra nessa função? O diabetes, na etimologia ali, o que eu procurei, assim como o prof gosta de etimologia, eu vi que é passar através. Diabetes significa, né, a palavra significa passar através. E melito significa mel, isso a gente já tinha estudado, né? Doce. Então, seria uma urina doce, um excesso de urina com muita concentração de glicose, né? Uma urina doce em alta concentração. Uma alta concentração de glicose na urina, né? Passa através, então, com a etimologia, o que eu pensei sobre isso? Passa através é a glicose que vai na urina, né? Passa pelo sistema. Então, a gente tem essa eliminação de glicose. E a diabetes tipo 1 acontece em indivíduos jovens, né? Normalmente eles são insulinodependentes, eles têm a destruição de células beta-pancreáticas, né? E a do tipo 2 acontece, na maioria das vezes, na maturidade. O indivíduo adquire uma resistência à insulina, né? O organismo resiste, não tem mais funcionamento a insulina, né? Tem relação com a obesidade. E também a gente estudou que com a transição, com os alimentos que a gente tem hoje em dia, com muito açúcar, com muita gordura, enfim, a gente também adquiriu a diabetes tipo 2 em jovens, em crianças, por conta dessa alimentação demasiadamente doce, muito açúcar, muito produto que a gente não tem necessidade ou exagerou nesse tipo de alimentação, certo? As complicações do diabetes, como a gente viu, é a hiperglicemia e a hipoglicemia também, isso a gente vai falar depois, mas a hiperglicemia leva a uma lesão vascular que vai progredindo, né, que a angiopatia, que é o infarto, a retinopatia, que é o AVC, e a nefropatia, que é no néfron, né, insuficiência renal. E o treinamento físico, o que faz com isso? O treinamento físico aumenta os índices de ADP, de AMP e de cálcio e diminui o ATP, o CP e a glicólise, né? Então a gente também tem uma melhora da expressão
do GLUT4, que é o que capta a glicose. Um treino aeróbio tem efeito. Um treino de força tem efeito. E um treino combinado tem efeito. Os três têm eficácia na diminuição da hemoglobina glicada, que é que indica valores médios da glicemia, e ela também leva oxigênio, ajuda do sangue. Vou procurar saber mais sobre isso. Mas ela é um indicador de valores médios de glicemia. Então, ela diminuindo essa hemoglobina glicada, eu tenho diminuição nos valores médios da glicemia, né? Certo, então eu recebi 2 alunos na academia, os 2 com diabetes. Um deles eu quero preparar um treino para os 2, que eu pensei sabendo isso, de 180 minutos. Certo? A gente estudou tudo isso, a gente sabe que a duração do treino tem bastante eficácia no treinamento de diabetes. Um tá com controle adequado, ele é insulino dependente, ele já treinava, então eu vou preparar um treino para ele. Antes disso, eu vou fazer uma anamnese, vou fazer algumas perguntas, já sei que ele tem